Tem... Boa tarde, Carla Rosa. Que prazer tê-la aqui, Carla Rosa. Muito bom. Carla Rosa, no momento com Roberto Efrem. Muito bom, Carla. Estou feliz. Feliz em ter você aqui. Dando só mais uns minutinhos até as pessoas conseguirem se conectar. Você está esquecido do fone de ouvido. Carla, tinha esquecido do fone de ouvido. Veja, me dê um okzinho aí se você conseguir ouvir bem. Se o som estiver chegando legal. Espero que sim. É só dar um ok, Carla, para eu saber se você está ouvindo bem. Bem, devagarinho as pessoas vão entrando e sempre tem aqueles e aquelas que chegam um pouquinho depois. Esses aí terminam assistindo o que ficou gravado e depois assistem também tanto no Instagram como assistem no YouTube. Hoje eu esqueci o fone de ouvido. Ok, obrigado, Carla Rosa. Que saudade, faz muito tempo que não lhe vejo. Então estou esperando chegar mais alguém. Eu hoje estava desde ontem, na verdade, eu estava pensando que hoje eu ia dar-me o direito, né, de fazer uma transmissão ao vivo mais tranquilo. Inclusive, separei uma poesia para iniciar a nossa transmissão ao vivo. Antes que o tema comece a esquentar, quero guardar a devida tranquilidade nas primeiras falas, nas primeiras palavras. Até porque não temos sangue de aço, né? Se a gente estica muito a corda, ela tende a romper. E não é brincadeira os últimos momentos que nós temos vivido nesse nosso Brasil. Na verdade, todo o mundo tem contribuído para esses instantes depressivos. Além de depressivo, algumas pessoas furiosas, né, escapam, perdem a sanidade mental. E saber manter a sanidade mental é algo muito importante, né? E não existe uma fórmula pronta, né, para que possamos SOS Calafende. Agora, não estou conseguindo ver a foto direito, não estou identificando o nome à pessoa, mas seja bem-vinda. Então não existe uma fórmula pronta, né? Cada um tem que procurar a melhor maneira para poder escapar dessa tortura que nós estamos vivendo, né? Para alguns, presos em casa. Para outros, tendo que enfrentar a rua porque tem que ganhar o pão nosso de cada dia, né? Quem tem carro, menos mal, que fecha seus vidros, liga o ar-condicionado e de alguma forma está mais ou menos protegido.
Agora, aqueles que têm que enfrentar um ônibus, um metrô, um trem lotado, não é que é a grande realidade, é a situação da maior parte da nossa população. Esses, sim, sofrem bastante, né? E principalmente se estiverem na faixa etária que não tomaram ainda a vacina. Então tem que ter bastante cuidado, né? Andar na bolsa com álcool gel, né? Tá sempre lavando as mãos, tomando cuidado, não pegar no centro da máscara. Eu vejo muita gente na rua que vai organizar a máscara no rosto que está escorregando. E, deveria pegar na lateral da máscara e puxar, e não no centro da máscara, porque dependendo da qualidade ou menos qualidade da máscara, pode levar a contaminação para a narina. Então tem que ter muito cuidado com o formato de manuseio, né? Com a forma de manusear a máscara. Então esses momentos têm nos trazido dores, né? Tem nos trazido depressão, tem nos trazido tristeza profunda, lágrimas, peso a mais, né? Quantas pessoas estão ganhando peso, né? Então, é um momento todo diferente, né? Que precisamos encontrar formas diferentes de encarar essa situação. Eu tenho tentado, né? Tenho lido bastante, né? Tenho participado de transmissão ao vivo. Eu não gosto muito de dar o nome de transmissão ao vivo de live como se dão, até por conta da nossa língua portuguesa. Então, nós já não falamos tão bem a nossa língua pátria, né? E ainda ficamos colocando o tempo todo palavras americanizadas ou americanalhadas. Aí nossa língua vai ficando mais pobre, né? Embora que o português tenha já influência de várias outras línguas, né? Então, eu vou iniciar com um livro, o último livro que o nosso amigo Sérgio Aleixo publicou, um livro de poesia, que é O Cão de Lavas. Sérgio tem vários livros, como Religare, vários livros que Sérgio escreveu, e esse é o mais novo livro de Sérgio. Não estou ganhando um tostão, não estou fazendo propaganda, mas como eu me apaixonei pelo livro de Sérgio, né, então com muito carinho eu trago o livro de Sérgio. E separei aqui uma poesia dele, que é Libera Meu Canto. Libera Meu Canto. Você, por mais que tente, você não consegue ler com o tom, nem a força, nem a interpretação do escritor. Mas como me disse Ana Cláudia Laurindo, deste livro maravilhoso, Deus e Política, onde ela diz: nunca foi pecado, sempre foi política. Então, outro dia eu fui fazer um comentário sobre o livro de Cláudia, que eu estou adorando esse livro, estou já terminando a leitura dele, e eu pedi licença a ela, né? Foi quem escreveu o livro, e ela disse: o livro é seu. O livro sendo seu, você pode usá-lo, pode falar, pode comentar, né? Então, eu me dei o direito de usar também o livro de Ana Cláudia Laurindo Alagoana, né? Pessoa progressista, espírita progressista de muito valor. A poesia de Sérgio Aleixo, eu tinha até separado uma outra, mas como a que me veio foi essa, eu não achei aqui a que eu tinha separado. 50... então vai essa. Libera meu canto. Pois sou o que em ti imortal se conserva. Sou teu encanto. Precipita-me em todo o teu ser. Dá-me
a mansa vida de um ocaso pacífico, e afinal hei de viver. Soy mesmo assim, de quando em vida vê geralmente suceder. Amo-te muito mais do que a própria vida é dado morrer. E a outra, a poesia que eu tinha separado, da página 38, de Sérgio Aleixo, O que há mais de vir. Na verdade, é a poesia 38. E o que há mais de vir, que é da página 37, é a poesia de número 25, do mesmo livro, né? E Sérgio escreveu: o que mais há de vir? E de quando em quando ainda tornar a ir? Nisto, tudo resto confuso, contemplo em espírito difuso. Seriam caminhos ou, por outra, atalhos? Seriam todos eles, com o perdão da rima fácil, alhos ou bugalhos? Ai de mim, que já estou poeta na escuridade dos alucinados. As palavras, minhas ferramentas, vêm trair-me, mutilar-me, sem qualquer direito trabalhista. O interessante é que o poeta viaja em suas escrituras e nós interpretamos da nossa forma, né? E eu achei lindo quando ele diz aqui: seriam caminhos ou, por outra, atalhos. E aí eu vou dar a minha interpretação, né? Seriam caminhos os que nós percorremos diariamente ou seriam atalhos? Seriam todos eles, com o perdão da rima fácil, alhos ou bugalhos? Qual a importância deste caminho, do caminho que nós percorremos? Na quinta-feira passada, eu fiz um desabafo. Eu estava chateado, abusado, e eu fiz um desabafo. Eu quase não parei na minha fala para respirar. Só que depois de pensar ontem, eu gosto muito de pensar quando estou caminhando, e eu dei uma descidinha do apartamento, né, num horário, procurei uma rua que não tinha movimento nenhum, claro, usando minha máscara, e fui tomar um delicioso açaí. E eu gosto de fazer essa caminhada andando e pensando. Embora seja eu, sempre fui uma pessoa de luta, há momentos que a gente tem que dar uma trégua na cabeça, respirar fundo para manter o equilíbrio, né? Porque se a gente não faz isso, a gente pira. E além de pirar, a corda fica tão tensionada, né, que qualquer coisa pode partir. Os fios podem sair do lugar que estão tecidos. Então é necessário distensionar. Por isso que eu resolvi hoje começar conversando com vocês, neste momento com Roberto Efrem, com poesias, para respirar antes de encararmos a situação que estamos enfrentando. Outra coisa que eu quero dizer: eu, Roberto Efrem, não sou o dono da verdade. De alguma forma, o que eu tentar passar para vocês merecem pesquisas e averiguação. Eu não sou dono da verdade. Se eu conseguir fazer com que cada um que aqui assista o Momento com Roberto Efrem medite, reflita, mesmo que me xingue em algum momento, eu vou estar muito feliz. Porque eu quero provocar essas reações, sim. Porque não é possível que ainda hoje, no século XXI,
em pleno ano de 2021, continuemos repetindo coisas de um passado que já tem 50, 60, 70, 80 anos ou mais. É comum vivermos como uma máquina repetidora, só repetindo. Repetimos o que nossos pais falaram, nossos avós, que com certeza repetiram o que os pais deles falaram, nossos bisavós, tataravós, e aí continuamos repetindo sempre. Eu morri de rir ontem, que eu comprei uma bela orquídea, não dá nem para ver daqui. Eu comprei uma bela orquídea e ontem ela abriu mais um botão e o meu filho foi apontar o dedo. Pai, é esse aqui que abriu para um botão. Eu disse, não aponte. E comecei a rir sozinho. Porque eu lembrei que a minha avó dizia, não se deve apontar para a planta que está nascendo, para a flor que está nascendo. Isso era uma crença dela. E eu, espontaneamente, eu repeti o que minha avó me dizia quando eu era menino. É como aquela história, não aponte para as estrelas que você vai ficar com verruga. Lembram disso? Então a gente não podia apontar para uma estrela, muito menos se fosse uma estrela cadente, né? Que nós achamos que é uma estrela caindo, não é isso? Então eu repeti. Nós devemos ter muito cuidado. E, desta forma, algumas pessoas continuam vindo no meu privado, né? Os que têm meu WhatsApp vêm no meu WhatsApp, os que não têm o meu número de celular estão vindo no meu Facebook, no Messenger, dizendo que eu não devo misturar religião com política. É como aquele velho ditado, não se discute futebol, não se discute religião e não se mete a colher de pau na vida dos outros, na vida dos casais. Era muito comum isso, né? Quando se sabia que tinha um casal, um marido e mulher, hoje a gente já tem que ampliar, podem ser duas mulheres, pode ser dois homens. Se estivessem brigando, mas era assim que se falava no passado, o ditado, não se mete a colher em briga de casal, né? Não importa mais se é casal hétero ou não, mas a gente hoje, nós hoje, sabemos que se mete a colher sim, porque a quantidade de feminicídios que está ocorrendo no mundo e no Brasil é um feminicídio por 5 minutos, se eu não me engano, se eu não estiver, se a memória não me traiu agora. Então nós devemos meter a colher sim, porque não vamos deixar uma mulher apanhando. Não é? Não vamos deixar que o cavalo, né, me desculpe o animal cavalo, que é um animal tão bonito, bater ou chegar a ponto de tirar a vida da sua companheira. Não é? E muito menos que seja da companheira, do companheiro e da forma que for. Então se mete a colher sim. E política se discute, e religião se discute. Né? Eu que sou espírita, por exemplo, Kardec começou um livro, o principal livro da doutrina dos espíritos, o Livro dos Espíritos, em 1857, quando ele começou a trabalhar na obra, né, e finalizou, começou um pouco antes, finalizou e publicou em 1857, com 1017 perguntas. Inicialmente eram 500 perguntas. Depois ele ampliou, tem algumas publicações que saem até com um pouco mais, dependendo do formato. Mas são 1017 questões. É isso mesmo. Deixa-me ver o livro. Deixa-me ver o livro aqui para não me trair. Nessa publicação que eu tenho, 1009,
Nessa publicação aqui já são 1019 questões. Então, como espírita, aquele que organizou a doutrina espírita, ele organizou perguntando, questionando, e não aceitava tudo de pronto. Então eu fui educado nessa filosofia, né? Não é uma religião, embora alguns espíritas digam que é uma religião, mas o próprio Kardec, ele enfatiza no livro O que é o Espiritismo e em outras obras, que o Espiritismo é uma ciência de investigação, de pesquisas e uma filosofia de cunho moral. Então se pergunta, se discute. Então tudo na vida se discute. Na Igreja Católica, quando vai se eleger o Papa, eu já falei a palavra eleger, a votação dos cardeais por aquele que vai assumir o papado. E é um movimento totalmente político. E a história nos registra, né? Eu tenho um livro que é só de papas, já se chegou no mundo a ter 3 papas ao mesmo tempo. E a história registra que coisas feias aconteceram quando se prendiam os cardeais. Se prendia porque se fecha a porta e passa a chave, lacra a porta até a fumaça branca sair, né? Habemus Papa. Então a política ali dentro do Vaticano não é fácil. Então religião e política sempre estiveram juntas, sempre. E, infelizmente, o ato da religião sempre foi uma forma de poderio político, financeiro e administrativo. Era o poder de manter o povo na mão. Quando nós vamos para a era paleolítica, né, 10.000, 50.000, até 50.000 anos antes de Cristo, que hoje em dia se fala AE, antes da era AEC, antes da era comum, né? Não se fala mais antes de Cristo e depois de Cristo. Agora é era comum, né? Antes da era comum, depois da era comum. Porque não é o mundo todo que é cristão. Não é? Como muitos pensam no Ocidente, aquele que não seguia Jesus não está salvo. Isso é uma prepotência fora do comum, porque o mundo todo não é cristão. Então tem pessoas que não sabem nem quem é Cristo, que eles seguem seitas, que eles seguem outros personagens, não é? Mas para o ocidental se colocou Cristo, e aí vai o grande problema, né? Que se pega a figura do homem Jesus, um homem belíssimo, e transformam ele num Cristo de fé, e transformam um homem socialista, como era Jesus, que dividia o pão, em um semideus. E alguns gostam de dizer que até o corpo de Jesus não era de carne e osso, era um corpo fluídico, né? Por isso que Jesus tomava e deixava o corpo dele a hora que ele queria. Já naquela época, 30 anos antes de Jesus, os ascetas já falavam disso. Mas o que eu queria dizer a vocês é que antes de Jesus encontraram, muito antes, 10.000 anos antes do chamado, não é nem Jesus, do chamado o Cristo, porque Jesus nunca foi cristão, Jesus era judeu, né? Paulo de Tarso, junto com Constantino e outra turma daquela época, que sequer conheceram Jesus pessoalmente, que criaram o Cristo da fé. E aí, para esse Cristo, ele faz tudo, faz milagres, enfim. Ele deixou o corpo e subiu de corpo e tudo no dia do Monte das Bem-aventuranças, né? Que as traduções para o Ocidente, na chamada Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos, né? Como é que uma pessoa aflita vai estar bem-aventurada? E consta nas primeiras traduções mais antigas que Jesus dizia, avante aos aflitos. Vamos em frente e não bem-aventurados. Você está sofrendo e bem-aventurados, né? E outra, para você ver como a religião é uma coisa que une os iguais e
procura unir os desiguais longe dos poderosos. Então, uma forma que a igreja encontrou de manter os poderosos em paz é: o meu reino não é deste mundo. Aquele que humilha será humilhado, e aquele que é humilhado será exalçado. Ou seja, fica no teu canto, né? Aceita a tua situação de miséria, paga os teus impostos aos poderosos, né? E fica calado e agradece a Deus, porque o teu reino não é deste mundo. E aí no século XXI, a gente já consegue perceber como o ser humano, homens e mulheres, nós éramos totalmente manipulados. Totalmente manipulados. Antes dos judeus criarem o Deus único, né, que no Egito já tinha também se criado, né, o Deus Sol, o faraó que criou o Deus Sol, que morreu, foi assassinado muito jovem. Há 10 mil anos, como eu estava dizendo aqui, antes da Era Comum, quem mandavam eram as mulheres. Existia uma deusa muito forte, e como eles dizem, como é Elizabeth, se eu não me engano, o nome dela é Elizabeth, deixa eu confirmar aqui. Fugiu o nome para mim. Mas era Elizabeth. A deusa, ela era tratada, ela era figurada com 2 onças, Potênia, o nome dela, Potênia, com 2 onças e 2 panteras, e ela com a mão em cima da cabeça de cada pantera. Uma mulher de quadris largos, né, de peitos avantajados, e ela era venerada por todos os homens. Todos os homens se dobravam quando ela passava. Isto na Turquia. E foi encontrado estátuas, não é, em homenagem a essa deusa há 10 mil anos. Os arqueólogos ficaram fascinados com a idade daquelas deusas. Chegaram a encontrar, e passou no teste carbono, estátuas femininas de deusas há 50 mil anos. Então, antes desse Deus único, machista, chegar, nós tivemos Afrodite na Grécia, nós tivemos Atena também, Artemis, outra deusa. Aí você vai para o Egito, Ísis, uma deusa, né? Inclusive, em Ísis que se espelha a Maria, mãe de Jesus. Ísis, deusa, mulher de Osíris, carregava Horus no colo, como Maria, a mãe de Jesus, carregava Jesus. Né? Quando Osíris diz: eu sou o caminho e a luz, ninguém percorre para a vida senão por mim. Palavras que botam na boca do Cristo, né, há 2000 e poucos anos. Quando a gente estuda a história egípcia, nós encontramos essas coincidências, palavras do Egito que são ditas pelo Cristo, e outras palavras que tinham no Alcorão, ditas, trazidas para o Novo Testamento. Então, essas deusas eram deusas guerreiras, outras deusas da fertilidade. Ísis, entre outros prodígios, né, estava cuidando do rio, do Nilo, e não podemos esquecer de Oxum, outra mulher da África, né, a Oiá, que é Iansã, e Iemanjá, deusas.
todas elas deusas. Então, o mundo viveu uma época em que o homem se dobrava ou se dobravam às mulheres. Depois aí vem o Deus único, machista, que mandava matar. Moisés ali é a terra prometida. Mas, Senhor, ali mora pessoas, não importa. Você é meu enviado, passa a espada, mata velhos, mata jovens, mata criança, porque ali é terra do povo prometido. Aí depois vem Jesus e traz um Deus mais manso, mais tranquilo, mas igualmente um homem. Né? E aí a coisa começa a piorar quando se traz de Nazaré, daquele lugar de um sol escaldante, um Jesus branco, loiro, de olhos azuis. Eu acho que esse foi o maior milagre da cristandade. Como é que Jesus, vindo, um nazareno, né, de Nazaré, que andava de camelo ou a pé para Cafarnaum, para Jerusalém, naquele sol escaldante, era um homem loiro, de nariz afilado, olhos azuis. Para mim, esse é um dos maiores milagres da história. Então, é o que nós chamamos hoje de eurocentrismo. Né? Então, é a imagem do europeu. E ainda hoje se venera, né, a imagem dessa figura. Quando chegamos no Natal, nós temos Papai Noel, nós temos o Velho Noel de vermelho, que agora os direitistas não querem mais que Papai Noel use vermelho, porque diz que vermelho é a cor do PT, vermelho é a cor progressista, e o Jesus branco, de olhos azuis, né, europeu. Né? A primeira mulher, né, encontrada, a mais antiga, o mais antigo fóssil encontrado, eu não sei se a palavra certa seria essa. Bem, vou procurar se eu errei, mas a primeira mulher encontrada, que foi tirada do subsolo, era africana. E isso criou uma grande confusão, né, porque os europeus não aceitam a possibilidade deles terem vindo da África. Ora, eu branco, né? A supremacia branca, como é que eu posso ter vindo da África? Então, os europeus, né, com seu eurocentrismo, trazem esse Jesus branco. Outra coisa, né, se cria a ideia que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Eu prefiro dizer que Deus é a imagem e semelhança que o homem criou. Né? O homem masculino criou um Deus, né, que empurra para todo mundo, e todo mundo infantilizado. Né? É comum, Deus não vai me deixar morrer de Covid porque eu acredito nele e eu sou fiel a ele. Aí eu pergunto, e as pessoas que morreram não acreditavam em Deus? Será que não? Então essa relação com a divindade que nós temos hoje, ela precisaria ser mais bem observada, bem mais decidida. Porque é graças a essa situação, Roberto, por que tu está dando essa volta ligando religião à política? É porque foi eleito um louco para presidente do Brasil, com campanha em cima daqueles que estudam os evangelhos, e ainda colocou no seu nome a condição de Messias. E muita gente votou nessa figura achando que ele era o Messias. E em cima de propagandas falsas, né, como kit gay, mamadeira de piroca, né? Desculpem até usar essa palavra, mas era o que eles vendiam. Passavam fake news, né, e atacaram as regiões mais simples do país, onde os neopentecostais tomaram conta,
para vender essa figura dos candidatos da esquerda, principalmente de Haddad, um homem professor, que foi ministro, um dos melhores ministros da educação que esse país já teve, que foi prefeito homenageado internacionalmente de São Paulo, né, reconhecido mundialmente pelos trabalhos que ele realizou em São Paulo. Então você deixa de votar nesse homem para votar naquela figura que eu não tenho coragem de dizer o nome, o inominável, né? O genocida, que está perto de chegar o seu fim, acredito eu, estou acreditando muito na CPI que começou e as investigações já começaram dando mostras que estão no caminho. Alexandre Júnior, que prazer você aqui conosco. Então, eu estou bem inclinado a acreditar e confiar na CPI do coronavírus. Vamos... vai ser relatado de uma forma oficial o que todos nós já sabemos, né? Dos descasos, dos descuidos. E aí o nosso excelentíssimo ministro da Economia, ele disse ontem que o problema do Brasil não é o coronavírus. Não, esse não é o nosso problema. O problema do Brasil, e quem está prejudicando o SUS, são as pessoas que estão vivendo além do que deveria viver. Aí eu imagino Alexandre, meu amigo Alexandre, chegar para sua mãe e dizer: mãe, a senhora já está prejudicando aí o SUS, a senhora está prejudicando a previdência privada porque a senhora está vivendo além do que deveria viver. Eu vou ligar para o meu pai, né? Seu Arlênio, o senhor está prejudicando o país porque o ministro da Economia, ele disse que as pessoas estão morrendo. Olha, aqui está escrito aqui, eu vou ler textualmente. Guedes diz que não foi a pandemia que quebrou o SUS, e sim o aumento da expectativa de vida. Então eu vou ligar para o meu pai, que está com 78 anos, a mãe de Alexandre não, que é uma garota ainda. Eu vou ligar para o meu pai, que está com 78 anos, caminhando para os 79, e dizer: papai, o senhor precisa morrer, ou desencarnar, para nós que somos espíritas aqui, e os que vão vir depois. O senhor vai ter que ir embora, fazer as malas, tem que partir, porque o ministro da Economia está dizendo que o senhor e os outros da sua idade, minha tia com 80 anos, que eu a amo muito, vocês estão quebrando o SUS. Não é? É como aconteceu no México, que uma senhora completou 101 anos e não recebeu o seu cheque da aposentadoria. E aí ela foi reclamar, a desculpa para ela foi que não constava ninguém acima dos 100 anos recebendo o benefício da aposentadoria. O presidente do México foi pessoalmente na casa dela levar o cheque da aposentadoria dela, pedir desculpas e dizer que todo o sistema ia ser reprogramado, porque hoje já se vive mais de 100 anos. E no México o sistema parou e a senhorinha não tinha mais direito. Quem mandou a senhora viver mais de 100 anos? Quando a senhora contratou a sua aposentadoria, estava estabelecido que o máximo era 100 anos. Ora, né? Então, o nosso excelentíssimo ministro, que foi convidado pelo genocida, né, pelo inominável, ele saiu com essa declaração. E antes de ontem, ele saiu com outra declaração fantástica, dizendo que a vacina da China é inferior, né, que a melhor vacina... E ainda ele é completamente ignorante, porque ele disse que a vacina da AstraZeneca é uma vacina norte-americana quando não é. E o insumo principal da vacina da AstraZeneca, ele vem da China, né?
Outra coisa absurda, a nossa Anvisa toma uma medida política e diz que a vacina Sputnik V, ela tem problemas que se multiplica, eu esqueci agora o termo, adenovírus, se eu não me engano é esse o nome, o adenovírus, e não pode multiplicar, e os cientistas, a Rússia, o presidente da Rússia, que não é comunista, é capitalista, infelizmente, já pediu explicações e vai entrar com um processo contra a Anvisa, porque o produto sequer foi testado por ela. Quando eu vi a colocação dos técnicos da Anvisa, eu até acreditei, sim. Isso foi antes de ontem. Antes de dormir, eu estava assistindo a televisão. Não recomendo ninguém assistir televisão deitado, mas eu estava assistindo. E acreditei no que os técnicos disseram. E aí ontem eu soube que eles não fizeram o teste, eles deduziram aquela informação por alguns documentos que leram. Outra coisa, o ministro da Saúde disse que os nossos técnicos foram à Rússia e a Rússia acabou de informar que não teve pedido, não teve solicitação para nenhum técnico visitar as fábricas de produção de vacina na Rússia, muito menos a Sputnik V, que muita gente chama de Sputnik 5. 5 porque confundem o V com o algarismo romano, mas não é V de vacina mesmo, então é Sputnik V de vacina. Então, são estas figuras que estão hoje na administração do nosso país. E nós precisamos fazer alguma coisa. Alexandre, você não chegou antes? Antes eu li 2 poesias do livro de Sérgio Aleixo, O Cão de Lavas. Você chegou depois. Eu comecei hoje a minha transmissão ao vivo bem mais tranquilo. Senti a necessidade de distensionar. Porque quando a gente fica muito rígido, nós terminamos quebrando. Então, há momentos, mesmo numa situação dessa de necessidade de batalha constante, não é? O bom combate, nós precisamos ter, não podemos abrir mão, já que não podemos ir para a rua, protestar na rua com a bandeira vermelha na mão. Então, fazemos o nosso dever de casa através da internet, não é? Através de conversas por celular, por telefone com algumas outras pessoas, mas aqui no celular, com as transmissões ao vivo, atingimos um campo bem maior. É a nossa função. O Ágora, que é um coletivo progressista, ao qual eu sou um dos fundadores, a convite de Alexandre Júnior, né? Embora hoje eu não esteja mais por questões outras, não tive como continuar no Ágora, mas são coletivos que traduzem qual a nossa posição, qual a nossa postura, principalmente, já que é um coletivo espírita, qual a posição espírita mediante as situações que vivemos hoje. E o que eu acho fantástico que o Ágora faz é buscar na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, as questões sociais, as questões sobre as mulheres que Kardec já tratava no século XIX, na metade do século XIX. Então, nós nem precisaríamos dizer que os nossos coletivos são progressistas, porque a doutrina espírita, por natureza, por formação, se assim eu posso usar essa palavra, é progressista, né? Embora, infelizmente, o movimento espírita brasileiro tenha sido estruturado com outra vertente, se transformou equivocadamente numa doutrina ortodoxa, infelizmente.
e muitos espíritas, inclusive famosos, né, aqueles ditos famosos, defenderam e defendem o genocida e fazem arminhas, né? Quantas e quantas instituições, pessoas fazendo arminha, como se Jesus tivesse, que é o modelo, né? Que Kardec pergunta aos espíritos qual o modelo que nós temos na Terra, e eles, a menor respostinha do Livro dos Espíritos: Jesus. E não há registro na história que nem Jesus de Nazaré, nem o Cristo da fé, que foi criado depois da passagem de Jesus, que nenhum dos dois teve armas na mão. Existe sim uma passagem que o Cristo da fé cola a orelha, né? Dizem, né? Isso aí são palavras colocadas e gestos colocados para Jesus de Nazaré, mas é um gesto do Cristo, que ele colou a orelha do soldado Malco, que Pedro tinha cortado a orelha com a espada, e o Cristo da fé mandou que Pedro guardasse aquela espada e colou a orelha de Malco, do soldado, né? Historicamente, o que essa mensagem diz é que aquele homem era um homem de paz. Jesus ou Cristo, um dos dois, eles eram homens de paz. A mensagem era de amor, tanto no Jesus de Nazaré, que infelizmente sabemos pouquíssimo dele, né? O que nós sabemos é que ele não é loiro, de olhos azuis, né? Nem branco. Porque um homem nascido em Nazaré, né? Ele não é branco. José, que é o pai, junto com Maria, que é a mãe que foi fecundada por José, não poderia, da união dos dois, ter nascido um homem branco. Esse aí é o maior milagre da cristandade, né? Essa é uma representação máxima do eurocentrismo. É trazer a figura de Jesus, que não é mais filho, no caso Cristo, que não é filho de José, ele ganha a paternidade do Deus, né? E aí nós temos um trio, né? Um triunvirato de Deus, Espírito Santo e Jesus. 3 homens a mandar na terra. 3 homens. 3 homens. E a mulher está relegada lá, coitada, que é Maria, no papel de mulher, de cuida do teu rebento, cuida da tua casa. Então é essa a imagem que a religião... Alexandre, não estou pulando de um ponto para outro, não, é porque eu estou ligando com o início da fala, que você não tinha chegado ainda. Então, essa é a forma de retratar a condição da mulher que a religião ocidental, que é a religião cristã, coloca. Desde que se começou o Deus único, o homem foi levantado, alçado, e a mulher rebaixada. Porque quando as mulheres eram deusas, como eu falei no início da transmissão ao vivo, né? Potênia, uma deusa de 10.000 anos antes da Era Comum, poderosa, sentada no trono com 2 panteras do seu lado, ela com uma mão em cima de cada uma mulher de quadris largos, de mamas grandes, né? Venerada por todos os homens. Era o poder da mulher. A história vai se passando, os anos vão se passando, e aí o homem vem assumindo o poder, até que ele dispara, acaba. Não existe, acaba com essa quantidade de deuses aí mandando, agora é um Deus só, que é um homem, é ele. É tanto que até hoje nós dizemos, ele é o nosso Pai. Algumas pessoas espíritas progressistas dizem, não, mas isso é a forma de mostrar Deus homem, mas para a gente Deus não é bem isso, né? Mas o que está na língua do povo é que é o Pai. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho uma tia que fala comigo, dia sim, dia não, e ela diz, meu filho, eu agradeço a Deus todos os dias que me salvou. Eu digo, tá certo, tia.
tem que agradecer, porque ela está fazendo 80 anos daqui a um mês, 80 anos, se trata de câncer e ela acha que foi Deus que curou ela, que ela não curou, né? Ela continua com câncer, só que o câncer que estava na mama, a mama foi retirada e o câncer agora se instalou nos ossos. Mas como ela esticou a vida dela em mais uns 10 anos, mais ou menos, ela acha que foi Deus. Então, eu não vou dizer ela que não é Deus, é Deus. Uma mulher fazendo 80 anos, criada na cultura machista de um Deus Pai, você vai querer dizer ela que não foi? Não, seria um crime da minha parte dizer isso. Foi Deus, tia. Amém. Vou rezar pela senhora. Mas, quando eu estou aqui falando com pessoas do século XXI, do século XX, do final do século XXI, eu nasci em 61, outros que estão aqui, Carla é muito mais nova, não vou dizer sua idade não, Carla, que eu sei, mas você é muito mais nova, você é uma bebê ainda. Nós vamos acalentar ainda e usar a religião que infantiliza, que nos infantiliza, que cria esta dependência que nós temos do invisível. Eu vou continuar usando isso hoje. Entrego a você, meu Deus, a minha vida. Você está perdido. Se você não se esforçar, se você não trabalhar, se você não amar o próximo, né? Não o Cristo, mas o Nazareno dizia, se você amar o próximo, ou seja, viver numa atmosfera de paz, de união, se você não fizer isso, você não constrói nada. Porque foi com uma campanha de arma na mão que esse inominável está administrando, não, desgovernando o país e acabando com o país, destruindo o país. E a população cada vez mais assumindo a sua posição de divergência. Porque esse sentimento já existia, mas era camuflado. Quando eles se viram no espelho com o Messias deles, né, com esse genocida, então eles ganharam voz para gritar. É o retrato do que não funciona, a famosa arminha na mão. De andar na rua, olhar para o outro que está me olhando. Então, essa harmonia que nós precisamos ter com o universo, porque nós estamos contidos no universo. Aí o outro dia, para me chatear no Facebook, disse, tá certo, e quem criou o universo? Cara pálida, e eu sei lá quem criou o universo, cara pálida. E eu vi hoje que a Terra, o Big Bang, foi um orgasmo de Deus. E aí explodiu e veio o Big Bang. Eu sei que a Terra foi criada em combinações moleculares, atômicas e fogo. E haja fogo nesse planeta. E as coisas foram se desenvolvendo, as pedras foram esfriando, o mar e se multiplicando, do mineral veio o vegetal, do vegetal veio o animal, do animal veio o animal racional. E como diz Lavoisier, é uma transformação, nós vivemos em transformação constante. Aí nós temos que repetir a cultura dos nossos antepassados e em pleno século XXI reproduzirmos ainda que nós tivemos um Criador. Ora, tenha paciência. Se viesse dizer que eu fui criado por ela, que eu nasci da barriga de uma deusa, era melhor, era mais fácil até de entender, né? Se eu tivesse nascido de Atena, de Ártemis, de Oxum, para não dizer que eu não falei da África, né? Se eu tivesse vindo da barriga de Iemanjá, mas eu fui criado por um homem, porque o homem é o mais forte. Quando eu era menina, eu não falava com meu pai direto, falava com a minha mãe. Mãe, diga isso para papai. Mãe, peça a papai. Quando ele estava de bom humor, não estava com raiva, é que ele passava pelos filhos e passava a mão na cabeça dos filhos. Se ele me visse de rabinho de cavalo como agora, eu estava perdido.
Eu estava perdido, né? Ia ser expulso de casa porque... Né? E não, e ainda corre o risco de ser chamado viado velho. Né? Porque era assim que eram tratadas as pessoas. E nós continuamos ainda hoje vivendo, repetindo o que os nossos pais falavam, o que os nossos avós falavam, as tias avós. Eu conheci minha bisavó por parte de mãe. E nós continuamos repetindo. Cobre o espelho com pano, porque vai chover e vai ter relâmpago, e se o relâmpago atingir o espelho, a gente vai morrer queimado. Fecha a janela, e eu vivi isso, fecha a janela que nós vamos tomar café, e café está quente, a sopa está quente, senão pode dar uma corrente de vento e você vai ficar troncho. Então, em pleno século XXI, continuamos usando a religião como uma muleta, né? Como uma muleta. Claro, vamos respeitar os idosos que acreditam, né? Mas vamos chacoalhar os mais jovens que podem ter uma visão diferenciada da vida. Para onde essa vida vai nos levar? Qual vai ser o caminho que nós vamos ter que percorrer? Vai depender de cada um. Vai depender do que eu faço hoje. O passado, às vezes, tem que ser pesquisado, né? Algumas coisas precisamos relembrar, até para não cair de cima do pedestal, né? Aqueles, né? Às vezes nós nos pomos, não é aqueles não, nós nos pomos no pedestal. Então a gente precisa dar uma viajadazinha na experiência que nos trouxe até aos quase 60 anos, para não perder o prumo, não perder o caminho. Então precisamos sim. Né? E, por favor, não venham depois no meu WhatsApp dizer não misture religião com política, porque a religião é um ato político. Quando a gente fala em ato político, eu não estou falando de partido político. A vida, o respirar, o conversar, o argumentar é um ato político. São construções. Agora, se você é de esquerda, de direita, se você é fascista, de extrema-direita, se você é não vou dizer o nome, neonazista, é outra história. Mas a nossa relação é um ato político. Agora, o tempo está morrendo, eu tenho 2 minutos já, infelizmente. Agora, precisamos sim, certo? Precisamos sim trabalhar muito para que este país volte a ter uma política que acolha, uma política que não permita que ninguém passe fome, que as pessoas tenham direito do seu café, do seu almoço, do seu jantar e da sua sobremesa também. Porque não é viver uma pessoa que chega em casa 10, 11 horas, meia-noite, que vai dar um cochilo e, principalmente se for mulher, ainda vai ter que levantar, fazer o almoço para ir para o trabalho, deixar o almoço do marido, que o rapaz não pode levantar e fazer o almoço porque não sabe, né? Diz que não sabe, e fazer o almoço dos filhos. Então, se a condição for feminina, se for mulher, pior. Porque o companheiro não ajuda. Então, nós temos que dar um basta nisso. Nós não podemos aceitar mais isto. Me perguntaram no Facebook, você vai ter coragem ainda um dia de usar a camisa canarinho da seleção verde e amarelo? Eu digo, muito pouco provável. Eu não consigo ver. Eu tenho até uma que eu ganhei de presente, uma oficial na empresa multinacional que eu trabalhava. Eu ganhei uma de presente. Ela está na última gaveta, na minha última gaveta, dentro do guarda-roupa e dentro de um pacote, porque eu não consegui dar ainda, porque eu acho que ninguém merece ganhar. Então eu botei dentro de uma pasta parda na minha última gaveta. Tá lá, o que eu vou fazer, eu não sei. Vestir eu não tenho coragem.
azul eu adoro, que é a minha cor preferida, e vermelho. E acredito que minha bandeira será sempre vermelha. Bem, pessoas, vou ter que me despedir antes que caia de uma vez aqui. Um abraço. Vão lá no YouTube, se inscrevam no YouTube, curtam a transmissão ao vivo, tá? Para que ela possa se expandir. Então curtam, ninguém paga nada por curtir. Eu estou muito feliz com vocês que estão vindo no meu privado, pedir para que eu continue falando. Algumas pessoas que nunca tinham pensado em política, hoje estão pensando, porque sempre me conheciam como palestrante espírita e hoje estão me vendo falar sobre política. Então, vão no YouTube, daqui a pouquinho eu vou deixar essa transmissão ao vivo gravada no YouTube, se inscrevam, curtam e até a próxima. Comentem também, né? Porque vocês não têm comentado aqui na hora ao vivo. Comentem porque eu respondo depois, tá? Se eu não conseguir enxergar na hora, eu respondo depois para vocês, tá bom? Na outra transmissão eu respondo. Porque quando mandam para mim uma pergunta pelo meu WhatsApp ou no Messenger do Facebook, aí eu não trago a público porque eu respeito a privacidade, não é? Se fizerem aqui, eu sei que eu posso comentar, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima quinta-feira, às 15 horas, no Momento com Roberto Efraim. Vou deixar no YouTube e vou deixar no Face, mas eu prefiro que vocês se inscrevam no YouTube, para eu poder, depois de 100 inscrições, criar a minha URL. Fiquem em paz. Vamos nos amar e trabalhar pela nossa democracia. Um abraço.